Você provavelmente já ouviu falar de Stephen Hawking e já deve ter visto ele algumas vezes. Ainda mais se você for um grande fã de Star Trek e os Simpsons. E não estamos falando apenas de um dos físicos mais geniais de todos os tempos, mas de uma pessoa admirada pela sua inteligência e também por outros fatores que você vai conhecer agora. A comoção gerada pela morte do físico Stephen Hawking é proporcional à grandiosidade e à importância que ele conquistou por conta da contribuição para a ciência e para os estudos do universo. No vídeo de hoje você vai conhecer como foi a vida de um dos físicos mais aclamados de todos os tempos. Conheça agora a incrível história de Stephen Hawking. Stephen William Hawking nasceu exatamente no aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei. No dia 8 de janeiro de 1942, nascia em Oxford, na Inglaterra, um dos mais consagrados cientistas que este mundo já teve. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, um posto já ocupado por Isaac Newton, mas depois de atingir a idade limite para o cargo tornou-se professor lucasiano daquela universidade. Apesar de ter sido um grande pesquisador e apontado no gênio depois de Einstein, até os 10 anos ele era considerado um bom aluno excepcional. Em 1939 ingressou na Universidade de Oxford, onde começou a estudar física. Stephen tinha interesse primeiramente em matemática, contrariando seu pai, que desejava que o filho estudasse medicina, pois seu pai cursou medicina e sua mãe filosofia. Caçula de 4 irmãos, com 6 anos já construía seus próprios trens de brinquedo, considerado uma criança precoce. Os colegas da escola o apelidaram de Einstein. Stephen odiava a matemática porque achava fácil demais. A sua paixão era a física e a astronomia. Com 17 anos ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford, e seus colegas de classe eram 2 anos mais velhos que ele. Quando concluiu o curso, foi aceito no mestrado na Universidade de Cambridge. Mas com 21 anos ele sofre um acidente com patins, e ao ser levado para o médico ele é diagnosticado com esclerose. E segundo os médicos o levariam à morte após 3 anos. Apesar do devastador diagnóstico, em 1965 Stephen se casa com Jeanne Wyatt, que era amiga de uma de suas irmãs. Na festa do casamento ele já sentia a esclerose. E em 1970, parou de andar e começou a usar cadeira de rodas. Nessa época Stephen já tinha 3 filhos, e era um físico conhecido que trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. O casamento não ia bem, e a esposa começou a trair Stephen com um músico. Como ele achava que não ficaria muito tempo vivo, resolveu aceitar a situação, pois pensava que com sua morte alguém teria que sustentar a família e os filhos. Em 1985, com a saúde bastante agravada por causa de uma pneumonia em uma viagem na Suíça, os médicos sugeriram desligar o respirador artificial, mas sua esposa não aceitou e levou o marido de volta para sua cidade. Submetido a uma traqueostomia, nunca mais falou. A partir de então fez o uso de um computador, com voz eletrônica, para falar. Em 1988 ele lançou e publicou o livro Uma Breve História do Tempo. Livro que fala sobre a origem do universo, com ilustrações criativas e texto humorado, escrito em linguagem simples para leigos. Hawking desvenda desde os mistérios da física de partícula até a dinâmica que movimenta centenas e milhões de galáxias por todo o universo. A sua publicação atingiu a marca de 10 milhões de cópias e chegou a ser traduzida em mais de 30 idiomas. Em 1995 o casal se divorcia. Stephen vai morar em outro apartamento com uma de suas enfermeiras, Elaine Manson, com quem se casou, mas a vida conjugal foi marcada por momentos de violência doméstica. Ele até deu entrada no hospital com hematomas e, segundo sua filha, ele já havia apanhado da esposa. Ele se separou da segunda esposa e passou a se dedicar mais à ciência. Stephen Hawking escreveu diversas obras, entre elas Buracos Negros, Universos Bebês e outros. Em 1993, Universo numa Casca de Nós em 2001, A Teoria de Tudo, a Origem em 2002,
O Grande Projeto 2010 e o livro de memórias, Minha Breve História em 2013. Stephen Hawking produziu algumas teorias fundamentais para a física moderna. A mais célebre é o teorema de similaridade. Supõe a existência de um ponto com força gravitacional no centro de buracos negros capaz de atrair qualquer coisa, similar ao acúmulo de energia infinita que deu início ao Big Bang. O cientista também tem um currículo no mundo do entretenimento. Em 1993 participou de um episódio da série Star Trek, A Nova Geração, em uma cena em que ele é um holograma que joga cartas com Newton, Einstein e outro personagem. No ano seguinte participou da gravação do disco do Pink Floyd, de Dave Zambell, fazendo a voz digital. Além disso fez participações em Os Simpsons e outros desenhos. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Especial de Física Fundamental, de $3 milhões. Ele foi laureado pela descoberta da radiação dos buracos negros, por sua contribuição à física quântica e seus estudos sobre a origem do universo. Stephen se tornou uma figura tão renomada por sua inteligência, mesmo com suas limitações, que sua vida virou um filme. O filme A Teoria de Tudo conta a história de vida de Stephen Hawking, cujo ator principal ganhou um Oscar pelo belo trabalho. O longa aproximou ainda mais a figura do físico com o público comum, que sempre o admirou por sua facilidade de falar sobre as leis do universo. Stephen Hawking morreu em 14 de março de 2018, data muito marcante para a ciência, porque trata-se do mesmo dia do nascimento de Albert Einstein, em 1839. Após a sua morte, seus filhos publicaram a seguinte nota: Lucy, Robert e Tim, os filhos de Hawking. Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado viverão por muitos anos. Sua coragem e persistência, com seu brilho e humor, inspiraram pessoas em todo o mundo. Ele disse uma vez: não seria muito um universo se não fosse o lar das pessoas que você ama. Nós vamos sentir falta dele para sempre. A NASA também se pronunciou na época. Suas teorias desbloquearam um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos explorando. Pode continuar voando como Superman em microgravidade, como você disse aos astronautas em 2014. O ator Ed que interpretou Hawking no filme Teoria de Tudo, afirmou em um comunicado que o mundo perdeu um cientista surpreendente, com uma mente bonita. Por pior que a vida pareça, sempre existe algo que você possa fazer e ser bem-sucedido. Stephen Hawking. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!